as casinhas do tabuleiro, como eu gosto de dizer, em termos desses jogos, né? Elas estão, assim, nessa semana paradas, né? Até há pouco tempo atrás, aqui, a gente tem que monitorar isso quase que hora a hora. Então, até antes da gente entrar aqui no Wall News, o clima entre as pessoas próximas ao Lula é de que ele vai, até porque a ministra Rosa sequer saiu ainda, né? A aposentadoria dela ainda não aconteceu, então de que, sobretudo, a indicação à Procuradoria, ao Supremo Tribunal Federal, uma indicação que deve ser feita depois da cirurgia do presidente Lula, depois da recuperação dele. Então, é muito difícil que essa indicação saia esta semana. Embora exista uma pressão para que ela saia, ali tem um grupo divergente que quer que o presidente faça essa nomeação logo, mas, a princípio, o que está acordado lá no bastidor até em respeito à ministra Rosa, não fazer a indicação do Supremo agora, e a questão fica mais sobre a PGR, que, como acabou o mandato do Aras e entram, né, a interinidade de uma subprocuradora que tem ali uma simpatia pela Lava Jato e tem ali uma preocupação, enfim, entre eles sobre isso. A PGR é uma questão maior, mas dos nomes ao Supremo Tribunal Federal, essas últimas semanas deu uma guinada em torno do nome do ministro Flávio Dino, que, assim, no bastidor, o que se comenta é que é muito difícil de que não se garanta realmente que a nomeação da outra vaga vá para o ministro Flávio Dino. Isso está caminhando desde que ali, enfim, começou, inclusive, uma certa aprovação, indicação disso até de ministros do Supremo Tribunal Federal, em contraposição à indicação do Jorge Messias, que era, né, que é o AGU, era um outro nome que estava muito firme para isso, por ser uma pessoa muito próxima também ao Lula, e é esse o critério, né? Mas pega muito mal, né? Já, assim, essa fala do presidente Lula, ela é uma fala bastante ruim, porque se ele tivesse feito campanha o ano passado, durante a campanha eleitoral dele, ele tivesse defendido isso dessa maneira, como ele está falando agora, que gênero e raça não é critério, eu quero saber se ele ia ter conseguido realmente vencer essa disputa, unir os campos da maneira como vários campos diferentes se uniram para que a candidatura dele fosse vencedora. Os grupos que votaram no presidente Lula, eles não veem, como diz o secretário ali, Capelli, que a indicação de uma ministra mulher é uma questão corporativista, muito menos a indicação de que uma mulher preta seria uma questão identitária, além de corporativista, não uma questão democrática, né? É uma questão de reconhecimento do país em que a gente vive, que, como sublinhou aí, né, o Tiago Amparo, é de maioria de mulheres e de maioria de população preta. Então, assim, olhar para a Suprema Corte Brasileira e encontrar uma única mulher e nenhuma pessoa preta é também a expressão da desigualdade do nosso país, que é uma contraposição à ideia da democracia. O que a gente quer é mais democracia, né? Não menos. A gente está com uma professora Janalinha, que eu já vou colocar rapidamente, Sakamoto, só queria te ouvir, não é uma questão gênero e raça? A professora Yasmin já vai entrar conosco, mas eu queria te ouvir, não é uma questão, um critério? Não, é que é engraçado, com todo o respeito que eu tenho ao Capelli, ele sabe disso, mas é que é o seguinte, a gente está falando de grupos de pressão, e grupos de pressão são totalmente, são parte da democracia, né? Votar e participar da democracia não é simplesmente votar em alguém e deixar que essa pessoa faça. Os grupos que têm interesse, negros, mulheres, tudo isso envolvido, eles podem e devem fazer pressão. A grande questão nessa história inteira, né, que o pessoal não fala ou não quer falar no governo, é que o Lula, sim, tem um grupo de pressão que o Lula está ouvindo. Só que esse grupo de pressão, por exemplo, o Lula está ouvindo e dando mais peso a um grupo de pressão de uma pessoa só, chamada Gilmar Mendes, do que ao grupo de pressão que representa mais da metade da população brasileira.
Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Não é que ele vai tomar por conta própria, nenhum presidente toma essa questão por conta própria, ele vai ouvir Deus e o mundo. Só que o que é interessante é que mais da metade da população brasileira está valendo menos na pressão no ouvido do Lula do que o ministro Gilmar Mendes.